A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Capítulo 5. A mente carnal versus a mente espiritual. Acabamos de ler em Romanos 8:5 que aqueles que se inclinam para o espírito têm suas mentes voltadas para as coisas espirituais. É isto que você está fazendo ao ouvir este livro? Sua atenção está nas coisas espirituais concernentes a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, ao Espírito Santo e ao Reino de Deus. É por isso que você está dedicando tempo, atenção e esforço ao estudo de um material tão importante quanto este. Agora, existem cristãos que não têm interesse nisso ou em qualquer outra espécie de busca espiritual. Eles preferem voltar sua mente e atenção para coisas mundanas que são mais atraentes para a carne. Mas Paulo faz uma forte advertência a estas pessoas. Ele diz em Romanos 8:6, pois ter uma mente carnal é morte. A mente carnal é a mente que foi treinada para apenas reconhecer, valorizar e desejar as coisas mundanas, sensuais, que não têm benefícios espirituais. Ela está preocupada somente com as coisas desta terra, com a gratificação dos sentidos e com a indulgência dos apetites, sendo devotada a este mundo e às suas buscas, em vez de aos assuntos espirituais. Paulo, pelo Espírito, adverte que aqueles que colocam a sua mente, por meio da atenção e da afeição nas coisas carnais, programam-se para a morte espiritual. E ele nos diz por quê. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:7. Tudo em que a mente carnal pensa é nas coisas do mundo e em como agradar a si mesma. Ela não pensa nas coisas espirituais de Deus, em Cristo ou nas coisas que agradam a Deus. A palavra declara que essa mente está em inimizade com Deus, porque ela não está, e nem pode estar, sujeita à lei de Deus. E a razão para isso é simples. Ela não é controlada pelo Espírito, mas pela carne ou pelos sentidos. Paulo prossegue em Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como você vive a sua vida? Você vive de acordo com os seus sentidos e com as coisas que apelam para o seu homem exterior? Se você vive assim, não pode agradar a Deus. Paulo, porém, não termina o seu argumento neste ponto. Ele continua esta grave apresentação com uma conclusão vital e tranquilizadora. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Se você nasceu de novo, o seu espírito está vivo para Deus? Você não está na carne, mas no Espírito, porque o Espírito de Deus habita em você. Então, você não vai viver na carne, mas permanecerá vivo em Cristo com a vida que Ele lhe deu. Glória a Deus! Você tem uma mente equilibrada. Ao aprender a usar a sua mente corretamente, você precisa estar consciente da verdade de que tem uma mente equilibrada ou moderada. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo disse, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Imagine se durante sua infância e adolescência, seus pais tivessem lhe dito que você tinha uma mente equilibrada e moderada, em vez de lhe dizerem que você era um cabeçudo que não servia para nada. Imagine se sempre que você fizesse algo errado ou falhasse, eles lhe corrigissem em amor e lhe dissessem para não agir assim, porque você tem uma mente equilibrada. Imagine como isso teria afetado positivamente sua autoconfiança e autoimagem durante seus anos de formação. Bem, não é tarde demais. Você pode começar hoje a dizer a si mesmo que você tem uma mente sadia ou moderada? Simplesmente continue declarando: a minha mente é sadia e eu sou moderado.
Eu sou super inteligente e excelente. Quando você falar assim, as pessoas dirão que você é orgulhoso e um fanfarrão, mas não deixe que isso lhe desencoraje. Deus não lhe deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de uma mente sadia, ou como a versão mais comum em português diz, de moderação. Isto significa que você é poderoso, amoroso e tem uma mente equilibrada. Quando você une estas três qualidades, poder, amor e moderação, o resultado é excelência. Você é excelente. Algumas pessoas são poderosas, mas não são amorosas. Outras são amorosas, mas não são moderadas. Mas este não é o seu caso. Você é completo. Você tem uma mente equilibrada e pode usá-la para transformar a sua vida e o mundo ao seu redor. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. O poder dos pensamentos. Você deve ter notado que falamos muito sobre pensamentos. Isto acontece porque não pode haver qualquer discurso significativo sobre a mente sem nos referirmos constantemente ao material com o qual ela funciona, os pensamentos. No segundo capítulo, defini o pensamento como criação, recordação, revisão e processamento de imagens para obter significado, razão, linguagem e expressão. Agora, ao mergulharmos mais fundo no assunto, você verá que os pensamentos são imagens mentais com possibilidades construtivas ou destrutivas, que funcionam juntamente com as emoções humanas ou dentro delas. Em outras palavras, eles têm a habilidade de influenciar as suas emoções. Às vezes, eles são fruto da nossa imaginação, mas são mais que isso. Os pensamentos são construções mentais conscientes da sua mente, baseados no que se imagina, nas informações ou nos estímulos. Os pensamentos, portanto, são uma série de imagens que criam significado. Não é possível pensar sem significado. Se isso acontecer, significa simplesmente que você não está pensando. Pensar verdadeiramente é criar ou focar a mente em uma série de imagens que criam ou possuem um significado e, assim, transmitem uma mensagem. Os pensamentos de um homem, se mal empregados, podem mantê-lo em cativeiro e obstruir o seu caminho rumo ao sucesso e ao progresso. Por outro lado, este mesmo homem pode experimentar uma gloriosa liberdade como resultado dos seus pensamentos. É por isso que em Filipenses 4:8 a Bíblia nos aconselha a escolher e pensar apenas naquilo que é reto. Os pensamentos são imagens da mente que têm possibilidades construtivas ou destrutivas, forças que têm poder com emoções humanas. Muitas vezes subestimamos o poder e as possibilidades dos nossos pensamentos. Até que mude o seu modo de pensar, você não poderá mudar a sua vida, não poderá mudar o estado em que se encontra e, portanto, não poderá mudar a sua condição. Sua vida sempre seguirá na direção dos seus pensamentos. Ela nunca será diferente do caráter dos seus pensamentos. Você é um reflexo dos seus pensamentos? Sua vida é a manifestação externa dos processos internos da sua mente. Por isso, é crucial entender a importância dos seus pensamentos e como usá-los corretamente. De onde vêm os pensamentos? Por ora, confio que você certamente entendeu o poder latente da sua mente e a importância de cultivar os seus processos de pensamento, criando as imagens corretas acerca de tudo o que lhe diz respeito. Eu estou certo de que você também sabe como canalizar efetivamente os seus pensamentos da maneira desejada por Deus. Entretanto, não se deve ignorar o fato de que existe um adversário, o diabo lá fora, que está constantemente criando ardis para roubar de você as bênçãos de Deus. A Bíblia o descreve como um leão que anda ao derredor procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Uma das maneiras pelas quais ele tenta influenciá-lo é plantando todo tipo de pensamentos e imagens erradas em sua mente. Ele vai tentar lhe enganar para que você tenha pensamentos que possam ferir e colocar você em cativeiro. É por isso que, antes de aceitar e tomar como verdade qualquer informação que chegue até você, você precisa primeiro discernir qual é a fonte desta informação
a fim de não permitir que ideias equivocadas tenham acesso ao seu espírito. Você é um reflexo dos seus pensamentos. Sua vida é a manifestação externa dos processos internos da sua mente. É preciso saber como distinguir os pensamentos que chegam até você, porque se não estiver ciente do lugar de onde os pensamentos que você processa emanam, examinando-os sob a luz da palavra de Deus, eles podem desviar você do caminho correto. Entendendo as diferentes fontes dos seus pensamentos. Número 1. Do seu próprio raciocínio. Estes são pensamentos que emanam de você com base nas informações que você adquiriu. Estas informações, muitas vezes, são condicionadas pelos acontecimentos ao seu redor. O que você estudou na escola, leu nos jornais, ouviu no rádio, viu na TV, pesquisou na internet ou ouviu de outra pessoa. Número 2. De Deus. Os pensamentos também podem vir da parte de Deus. Deus às vezes comunica os pensamentos dele a você através da sua mente, que é a porta para o seu espírito. Número 3. De Satanás. Informações, opiniões e sugestões más ou negativas, se tiverem permissão, podem ser lançadas na sua mente pelo diabo. Todos os pensamentos que ele traz são para poluir a sua mente, cegar você para a verdade de Deus e roubar de você a vida gloriosa da qual deveria estar desfrutando. Isto é feito principalmente através da imaginação, das imagens e das vozes não audíveis. Leia 2 Coríntios 4:4. Todo pensamento que faz você se ressentir contra as pessoas ou desprezá-las, ou faz com que você trabalhe contra os propósitos de Deus, vem do diabo e não de você. Talvez você se pergunte como posso discernir a fonte dos pensamentos que vêm a mim? Como posso saber quais pensamentos eu deveria ou não deveria aceitar? Ora, é simples. Se você nasceu de novo, a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Embora pensasse de certa maneira anteriormente, agora que você é um filho de Deus, sua mente foi capacitada e revestida de poder para pensar como Ele. Antes da nova criação, Deus disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Mas agora que você nasceu de novo, você tem a vida de Deus em você? Agora, como 2 Pedro 1:4 diz, você é um participante da natureza divina. Glórias a Deus! Só existe uma maneira de pensar e você pensa de acordo com ela agora, em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Assim, todo pensamento que é bom para Deus e bom para as pessoas vem do céu, e o céu de Deus opera em nosso coração. Todo pensamento que faz você se ressentir contra alguém ou desprezá-lo, ou que faz você trabalhar contra os propósitos de Deus, vem do diabo e não de você. Quando você se pega pensando em algo que frustra ou contradiz os planos de Deus para você ou para a sua igreja, que é o corpo dele, entenda que eles não vêm de você ou de Deus, mas do diabo. Quando estes pensamentos vierem até você, discirna-os imediatamente e os rejeite. Seus pensamentos são basicamente aqueles que transmitem o ponto de vista do Senhor. Ele declarou que você é bom, de modo que os seus pensamentos maus, pouco saudáveis ou negativos, não podem vir de você. Você é responsável pelos seus pensamentos. A Bíblia registra em Gênesis 6:5 que Deus olhou para a vida do homem, a maneira como ele vivia e como se relacionava com o seu próximo, e viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6:5. Desígnio é a palavra que eu quero que você observe aqui. Algumas versões traduzem como inclinação. Em outras palavras, toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era unicamente e continuamente má.
Isto significa que o homem estava constantemente inclinado a pensar e imaginar o mal. A maldade estava continuamente em seu coração. Então, o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6:7. Deus considerava o homem responsável pelos seus próprios pensamentos. Do contrário, ele não teria pronunciado este julgamento sobre ele? Algumas pessoas dizem: bem, você sabe, esses pensamentos negativos simplesmente vêm à minha mente, não sei como isso acontece. Ora, Deus considera você como responsável por processar esses pensamentos. Lembre-se, definimos pensamento como criação, recordação, revisão e processamento de imagens em busca de um significado. Criar, recordar, rever e processar, tudo isso cabe a você. Cabe a você processar ou não as imagens que recebe. Se você não as processar, fazendo com que passem a ter um significado, elas não conseguem atribuir a si mesmas um significado. Você precisa dar a elas um significado. Lembre do que falamos no capítulo 2. Os discípulos nunca haviam visto ninguém ser atacado ou destruído por um fantasma, mas haviam ouvido histórias e o medo de fantasmas havia ficado registrado na mente deles. Então, quando eles viram Jesus, aquele que cura os de coração partido, a bondade de Deus, a expressão do amor de Deus, eles tiveram medo dele, porque pensaram que fosse um fantasma. Imagine se Jesus não tivesse dito nada a eles para dissipar o medo que sentiam. Pense no que teria acontecido se Jesus tivesse franzido a testa para eles. Talvez eles tivessem desmaiado ou até morrido de medo. Então, se espalharia a notícia de que um fantasma os matou, quando na verdade haviam morrido de medo. Assim, com a nossa mente, atribuímos significado e razão, bem como interpretamos as imagens que recebemos e processamos. Você pode criar uma justificativa para tudo o que cria em sua mente e também dar a isso uma linguagem para que tenha expressão. Mude a sua maneira de pensar. Eu disse a você agora há pouco que Deus lhe considera responsável pelos seus pensamentos. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Até que um homem nasça de novo, esta é a descrição do estado em que se encontra seu homem interior. Não é de se admirar que Jesus tenha dito que você precisa nascer de novo, porque o coração do homem natural é desesperadamente mau. Isaías 55:7 também diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Estas palavras mostram que Deus considera todo homem, até mesmo o mais injusto e aquele que não é salvo, responsável pelos seus pensamentos. Então, o que o injusto deve fazer quanto ao seu estado, uma vez que, de acordo com Jeremias 17:9 e Gênesis 6:5 e 6, seu coração é desesperadamente maligno e seus pensamentos são simplesmente maus de maneira contínua? Jesus nos dá a resposta em João 3:3. Ele diz que precisamos ser recriados. Ele precisa nascer de novo e receber uma nova natureza e um novo coração. Mas a questão relacionada aos seus pensamentos negativos e maus ainda permanece, mesmo depois que ele recebe instantaneamente um novo coração pelo milagre da salvação. Deus ainda o considera responsável pelos seus pensamentos, apesar da sua nova natureza. É por isso que Isaías 55:7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Em outras palavras, mude a sua maneira de pensar. O Senhor lhe considera responsável pelos seus pensamentos, e Ele espera que você mude a sua maneira de pensar, conformando-se à palavra dele. Fim do capítulo 6. Capítulo 7. Destruindo fortalezas. Estamos em guerra.
Um dos pontos críticos que estabelecemos a partir do nosso discurso até agora é que as nossas palavras e atos são guiados pelos nossos pensamentos predominantes. Portanto, se não limitar e controlar os seus pensamentos, você se verá dizendo e fazendo coisas terríveis que jamais sonhou que poderia dizer ou fazer. Isto porque há um ataque constante do diabo contra a sua mente. Ele está sempre procurando atacá-la e poluí-la para poder torná-lo impotente e ineficaz nas coisas do espírito. A Bíblia nos mostra que estamos engajados em uma guerra espiritual em constante avanço, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 2 Coríntios 10:3. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Mas a Bíblia também nos diz que fomos equipados com um armamento divino que garante a nossa vitória. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Você observará que Paulo aqui estava falando sobre as coisas que acontecem ou residem na mente. Fortalezas, sofismas, pensamentos e toda altivez, indicando que a nossa mente é o campo de batalha desta guerra espiritual. Fortalezas, sofismas, pensamentos e toda altivez. Fortalezas, no contexto em que a palavra é usada em 2 Coríntios 10:4, não se refere a uma estrutura física fortificada ou a alguma força externa que o diabo levanta contra você. Refere-se a ideias, teorias, sofismas, raciocínios, crenças, etc., todos contrários à palavra de Deus, que atacam e capturam a mente das pessoas, fazendo com que elas pensem de uma determinada maneira e, consequentemente, impedindo-as de desfrutar sua herança em Cristo. Fortalezas também podem ser pensamentos que foram estabelecidos na sua mente como resultado do seu histórico e da maneira como foi criado. Elas são formadas como resultado das coisas que você viu, ouviu e experimentou, e dos hábitos e do caráter que formou antes ou até mesmo depois de ter nascido de novo. Elas também podem ser crenças culturais e tradicionais, que podem até ser reconhecidas e aceitas como normas sociais. Mas tudo o que elas fazem é impedir que novos pensamentos vindos da parte de Deus entrem na sua mente. Na essência, as fortalezas são muros de contenção construídos em sua mente, que lhe impedem de avançar nas coisas de Deus. Por exemplo, alguém pensa, eu nunca vou ser bem-sucedido, porque o avô ou o pai dessa pessoa foram um fracasso. Outra pessoa diz, toda vez que algo de bom está prestes a me acontecer, o inferno se levanta e eu perco a minha oportunidade, porque essa foi a experiência que ela teve. Isto são fortalezas. Paulo também falou sobre toda a altivez, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10:5. Isto se refere a sistemas éticos, religiosos e filosóficos falsamente enaltecidos, estabelecidos por homens para se opor e desafiar o conhecimento de Deus. São eles opiniões, dogmas, mentalidades, tendências, superstições e crenças vãs e infundadas, que se tornaram barreiras erguidas na mente das pessoas contra o conhecimento de Deus. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos fortaleceu com uma armadura impenetrável e nos tornou invulneráveis a esses ataques satânicos contra a nossa mente. A palavra nos mostra que fomos equipados com armas que são poderosas em Deus para expulsar todo pensamento e anular todo sofisma apresentado a nós pelo diabo, para derrubar toda altivez que se exalte acima do conhecimento de Deus e para levar cativo todo pensamento para obedecer a Cristo, à palavra.
Com nossas armas, somos capazes de libertar os homens que estão sendo mantidos cativos por meio dessas manipulações satânicas. Aleluia! A armadura de Deus. Definimos que estamos engajados em um conflito contra as forças satânicas. Quer gostemos disso ou não, quer estejamos cientes disso ou não. E, como se trata de uma guerra espiritual, só podemos enfrentar o inimigo usando armamento espiritual. 2 Coríntios 10:4. Em Efésios 6, de 13 a 17, Paulo enumera as diferentes partes da nossa hábil e impenetrável armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, eis em que consiste a nossa armadura. 1. O cinturão da verdade. 2. A couraça da justiça. 3. Os sapatos da preparação do Evangelho. 4. O escudo da fé. 5. O capacete da salvação. E 6. A espada do Espírito. Olhando de perto para cada uma dessas armas, você observará que somente uma, a espada do Espírito, é uma arma de ataque. Todas as outras servem para nos defender contra os ataques. A tradução do versículo 16 em algumas versões, como na Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, talvez esteja um pouco equivocada. Ela diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isto parece sugerir que o escudo da fé é o item final e mais importante da armadura do cristão. Um comentário esclarecedor de W.J. Conybeare argumenta que, se fosse este o caso, o escudo da fé teria sido colocado por último, mas Paulo prossegue e menciona mais 2 itens da armadura depois dele. Assim, em lugar de sobretudo, Conybeare diz que a tradução correta seria: tomem, para cobri-los, o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. A Bíblia Ampliada traduz da seguinte forma: ergam por cima de tudo o escudo como cobertura da fé salvadora, sobre o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Em seu ensinamento sobre a armadura cristã, Paulo traça um paralelo interessante com a armadura do soldado romano. A palavra grega traduzida como escudo aqui é túreos. Ela é usada especificamente para se referir ao escudo empunhado pela infantaria romana, pesadamente armada. Este escudo era grande e alongado, tinha cerca de 1 metro. Não era aquele escudo comparativamente pequeno e arredondado. Uma das armas mais perigosas das guerras antigas era o dardo inflamado, uma flecha com uma ponta de estopa embebida em piche. A estopa embebida em piche era acesa e a flecha inflamada era lançada contra o inimigo. Para combatê-la, o soldado romano, totalmente protegido embaixo ou atrás do seu escudo, empunhava-o diante da flecha que era apagada ao atingi-lo. Neste versículo, Paulo estava dizendo que o seu escudo da fé deve ser grande e forte o bastante para proteger e defender você como um todo, de tal maneira que os dardos inflamados do maligno não atinjam nenhuma outra parte da armadura antes de qualquer coisa. Portanto, tome o seu escudo da fé para estar completamente protegido e apagar todos os dardos inflamados do maligno. Estes dardos inflamados são pensamentos que o diabo lança na mente das pessoas, e eles têm destruído vidas e famílias, arruinado negócios, causado guerras e destruído nações. Mas com o seu escudo da fé, você pode e deve apagar todos os dardos que o inimigo lançar contra você, derrotando os argumentos do desafiante. Na versão de Conybeare, 2 Coríntios 10:3 diz: porque as armas que empunho não são de fraqueza carnal,
mas poderosas na força de Deus para derrotar as fortalezas dos adversários. Por elas posso derrotar os raciocínios do desafiante e destruir todas as fortalezas altivas que se erguem contra o conhecimento de Deus, e levar todo o pensamento rebelde ao cativeiro e à submissão a Cristo. O que você usa para derrotar as fortalezas do adversário? A espada do Espírito, a palavra de Deus. Lembre-se de que esta é a única arma ofensiva no nosso arsenal. À medida que você medita, rumina e declara a palavra de Deus, estas barreiras construídas em sua mente e baseadas nas coisas equivocadas que você ouviu e acreditou durante toda a sua vida, vão desmoronando como as muralhas de Jericó. Glória a Deus! É por isso que eu amo ensinar e pregar a palavra. Porque, à medida que o faço, ideias e teorias equivocadas na mente dos homens, com as quais eles conviveram por tanto tempo, e as culturas e tradições ímpias sobre as quais edificaram suas vidas e sociedades, começam a desmoronar. Elas não podem resistir ao poder da palavra de Deus. E quanto aos argumentos do desafiante, você também os derrota com a espada do Espírito. Satanás é o desafiante da palavra de Deus. Quando Deus instruiu Adão a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás, na forma de uma serpente, foi até Eva no jardim e questionou a palavra de Deus, e ela foi enganada. Leia Gênesis 3, de 1 a 6. Ele ainda continua a agir do mesmo modo hoje. Por exemplo, a palavra declara que pelas pisaduras de Jesus você foi curado. 1 Pedro 2,24. Mas o diabo lhe dirá: ora vamos, você acha mesmo que foi curado? Se está curado, então por que ainda sente essa dor? Você perceberá que ele desafiará o que Deus disse e tentará enganá-lo para que você duvide das bênçãos de Deus com seus argumentos e sugestões negativas. Mas você pode derrotar todos eles com a espada do Espírito. E como diz a versão de Coniber de Efésios 6,13, tendo vencido todas elas, permanecer inabalável. Portanto, não ceda terreno. Fique firme contra o diabo enquanto declara a palavra de Deus e reivindica a sua herança em Cristo. Se você colocar sua armadura, nada que o diabo lançar contra você poderá atingi-lo. Com a espada do Espírito você pode lançar a ofensiva contra ele e destruir suas fortalezas. Glória a Deus! Fim do capítulo 7. Capítulo 8. Lidando com pensamentos e emoções negativas. Em nossa definição de mente, dissemos que ela é responsável por processar sentimentos e emoções. Isto se refere mais particularmente a diferentes graus de afeição, de falta de afeição e paixão. Você pode ser mais ou menos amoroso com alguém ou em relação a algo. Então, pode haver afeição ou falta de afeição. Você também pode ser apaixonado ou não por alguém ou por algo. Todas estas coisas são produtos da mente. Não fabrique preocupação e dor. Neemias 8:10 diz: Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu quero que você observe o trecho que diz: Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A expressão não vos entristeçais não está adequadamente traduzida nesta versão, Almeida Revista e Atualizada. No texto hebraico, a palavra traduzida como entristecer é altsab e significa esculpir, fabricar ou moldar a preocupação, a dor, a raiva, a insatisfação, o sofrimento e a mágoa. Então Neemias estava basicamente dizendo a Israel: não processem ou fabriquem estes sentimentos e emoções negativas de preocupação, dor, raiva, insatisfação, sofrimento ou mágoa, porque a alegria do Senhor é a sua força. Neemias tinha um foco aqui.
Ele estava olhando para o povo como forte e não fraco, bem-sucedido e não fracassado, próspero e sem que nada lhe faltasse. Então, ele disse ao povo para não fabricar a preocupação ou a dor, porque estas coisas os desanimariam e os destruiriam. A alegria do Senhor é a sua força, e Deus quer que você seja forte na força que Ele colocou à sua disposição. Do contrário, Ele não poderá usar você. Lembre-se do que Ele disse a Josué: "Sê forte e muito corajoso." Josué 1:7. Agora, Neemias nos diz que a força está na alegria do Senhor. Se Satanás quiser que você desagrade a Deus, ele irá atrás da sua alegria. Ele vai tentar impedi-lo de ser alegre e fará com que você culpe a todos os que o cercam pelos seus sentimentos e emoções negativas. Se ele tiver êxito, você perceberá que está constantemente irado e contrariado, porque alguém em algum lugar lhe ofendeu, magoou ou aborreceu. Então, você passará a ter uma postura negativa. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que você está se tornando mais fraco espiritualmente, porque permitiu que Satanás roubasse a alegria do Senhor, que devia estar sendo a sua força. Se o Senhor diz: "Não crie, fabrique ou processe a dor, o desprazer, o sofrimento e a preocupação", Ele está lhe dizendo que se você não produzir ou processar estas coisas em sua mente, elas não terão influência ou poder sobre você. Deus disse a Josué: "Serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso." Josué 1, de 5-7. Você é alguém que manifesta a justiça de Deus, que revela a luz dele e espalha a bondade dele. Não permita que o caráter de Satanás se demonstre através de você. Como Josué, o Senhor está lhe pedindo para ser forte e muito corajoso. Mas como você vai ser forte? Esta força vem da alegria do Senhor, e esta alegria é expressa através do canto, do riso, da dança, das palavras de louvor e da amorosa harmonia que você tem com seus irmãos e irmãs no Senhor, quando lhes diz palavras positivas, edificantes e encorajadoras. Recuse-se a permanecer dominado pela dor, pelo desprazer, pela preocupação e por todos estes sentimentos e emoções negativas. Não fixe a sua mente no fracasso. Não fixe a sua mente no fracasso ou naqueles que estão tentando criar problemas para você. Não fixe a sua mente nas palavras negativas, perniciosas ou cheias de ódio dessas pessoas. Você nasceu de Deus e tem a natureza dele. Você foi criado à imagem dele, portanto, pense e haja como ele. Você é um filho de Deus, alguém que manifesta a justiça dele. Veja 2 Coríntios 5:20. Você é alguém que revela a luz dele e que espalha a bondade de Deus. Portanto, não dê vazão a nada negativo. Não permita que o caráter de Satanás se demonstre através de você. Talvez haja uma pessoa em sua vida com a qual você não tem um bom relacionamento, alguém com quem você tenha decidido nunca mais falar, por causa de alguma coisa errada que esta pessoa fez a você. Mas esta atitude é contrária à natureza de Deus. No nosso reino não fazemos inimigos. Eles talvez se declarem como nossos inimigos, mas nós só fazemos amigos. A Bíblia diz: "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores." Romanos 5:8. Tenha uma postura semelhante à de Cristo. Não espere que o ofensor peça perdão antes de perdoá-lo e de voltar a falar com ele. Em vez disso, haja como Deus, que concede o seu amor aos pecadores, mesmo quando eles não o reconhecem. Conceda seu amor, atenção e cuidado aos outros, mesmo se eles lhe desprezarem e desrespeitarem.
Dê espaço para a justiça de Deus no seu espírito e você sempre será feliz. Reaja espiritualmente, não emocionalmente. As pessoas ao seu redor podem estar reagindo de modo negativo, emocionalmente, mas você precisa aprender a reagir a partir do seu espírito. Deus quer a palavra dele no seu espírito e também quer controlar a sua mente. É por isso que Paulo nos diz pelo Espírito: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Efésios 4:23. Aprendemos em Romanos 12:2 a transformar nossas vidas com a nossa mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu era um jovem cristão, este foi um dos primeiros versículos que me ensinaram e que eu memorizei enquanto crescia na igreja. Ele diz que é sua responsabilidade renovar a sua mente. Observe também que ele não lhe diz apenas para ser transformado pela renovação da sua mente. Ele vai além e lhe diz que, renovando a sua mente, você provará qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Leia este versículo lentamente para si mesmo e medite nele. Ele é a palavra de Deus e ela foi designada para gerar resultados em sua vida. Permita que somente o melhor dentro de você venha à tona. Se você perceber que está expressando qualquer emoção ou atitude negativa, arrependa-se e corrija rapidamente. Diga: Pai, eu não sabia que podia ser tão impaciente. De hoje em diante eu rejeito a impaciência em nome de Jesus. Se, em vez de reagir em amor, você perceber que está agindo em ódio, raiva ou amargura, diga: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu rejeito isto. Estes sentimentos não terão poder sobre mim. Não permita que nada nem ninguém gere o pior em você. Não manifeste atributos que vão totalmente contra Deus. Recuse-se a permitir que a sua vida seja uma enxurrada de expressões satânicas. É por isso que eu gosto daquela canção que diz: Satanás não tem autoridade aqui neste lugar. Ele não tem autoridade aqui, pois esta habitação foi criada para a presença de Deus. Ele não tem a autoridade aqui. Esta é uma daquelas canções que, quando cantamos, nos ajudam a conduzir nossa vida na direção certa. Você é a habitação do Senhor, criado para a presença dele. Portanto, Satanás não tem autoridade em nenhuma área da sua vida. Se você perceber que a ira está tentando transbordar em você, diga: não, eu estou cheio de amor. Então, dirija-se à ira. Ira, você não tem autoridade no meu coração, pois eu sou a habitação do Senhor, criado para a presença dele. Quando você fizer isto, o amor de Deus surgirá e encherá o seu coração. Glória a Deus. Fim do capítulo 8. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.